Finalmente, a Panini completou aqui no Brasil os 3 volumes desta maravilhosa coleção aí do Grand Design dos X-Men. Este formato de colecionador aí, formato luxuoso. 3 volumes, Segunda Gênese e o Extermínio. E o que trata, né? Qual que é a proposta desse projeto aqui, o Grand Design? É tentar contar de forma cronológica a linha do tempo dos X-Men, desde que eles foram criados lá pelo grande Stan Lee, lá nos anos 60 até os dias mais atuais. Mas será que ficou legal? Será que ficou bacana? Quais são as sagas que estão contempladas nesta sequência aqui, nestas 3 edições? Bem-vindos, eu sou a Van e hoje nós vamos conversar sobre X-Men Grand Design por Ed Piskor. Este ano está sendo um ano muito legal para ler X-Men aqui no Brasil. Nós temos várias linhas aí da Marvel pela editora Panini, aí, com muita coisa legal dos X-Men, aí, dos mutantes. E finalmente completamos aí, já saiu algum tempinho nos Estados Unidos, né? O que é essa proposta aí do Grand Design, né? O Ed Piskor, ele é um artista americano que ele fez um projeto muito famoso lá da genealogia do hip hop, onde ele fez uma proposta parecida lá nos Estados Unidos com a história do hip hop, né? Ele meio que tentou encaixar uma linha do tempo ali, a história do hip hop americano em quadrinhos. E foi muito vendido, fez muito sucesso. E aí ele acabou entrando em contato com a Marvel, né? E acabou rolando aí uma ideia dele tentar fazer algo parecido com os X-Men. Porque nós temos aí, quem assistiu aí alguns filmes, os quadrinhos, claro, né? Mas as animações, os filmes aí dos X-Men, sabe? Que a linha do tempo aí da história dos X-Men é muito confusa, né? Essa parte canônica aí que nós consideramos o que que realmente faz parte da história oficial aí dos X-Men, né? Porque os X-Men têm viagem no tempo, tem realidades paralelas, tem viagens espaciais, raças espaciais, sagas no espaço, né? Então tudo isso complica. Não existe uma linha do tempo assim propriamente pensada como nós temos nos filmes, né? O MCU hoje, os filmes da Marvel tem isso, né? Você tem uma cronologia ali, uma sequência, né? Os quadrinhos começaram lá nos anos 60, né? Com os X-Men, e muita coisa foi acontecendo conforme o mercado, conforme a renovação de público, né? Cada geração ali, quando trocava, conforme o mercado ali, os anos 60, 70, 80, 90, foi se adaptando, né? Conforme o que fazia sucesso, o que não fazia sucesso nos quadrinhos, né? Eu particularmente adoro os X-Men. Inclusive, uma conversa que nós vamos ter aqui, enquanto eu vou mostrando as edições, se vale a pena essa edição para começar a ler, né? Porque eu, por exemplo, curti muito lá nos anos 90 a animação, quando passou lá a primeira vez na Globo, no início dos anos 90, eu adorava aquela animação. Muitas das sagas eu acabei conhecendo pelo resumo, né? Porque, claro, a animação traz uma forma bem resumida, mas nós temos grandes sagas dos X-Men lá ao longo das décadas, foram resumidas na animação e acabam sendo contadas e resumidas aqui também. Então, na primeira edição, nós temos a apresentação do projeto, né? A apresentação do Ed Piskor. Inclusive, uma edição muito bonita, né? Com uma capa, não é a capa dura, né? Uma capa cartão, assim, um papelão um pouquinho mais grosso. Papel aí meio no estilo do papel jornal, mas é uma edição muito bonita, seguindo o padrão da edição americana, né? A edição americana também saiu nesse formato maior. E aqui ele resume, né, o que é também esse projeto. Nós temos no Brasil uma introdução pelo Emicida aqui, na primeira página. E aqui já uma carta ali do Ed Piskor. Querido leitor, espero que goste desta carta de amor. Foi escrito pensando em você. Atenciosamente, Ed Piskor. Então, e aqui um baita desenho. Eu gosto muito do desenho do Ed Piskor. Ele segue um pouco, uma linha um pouquinho mais... não é tão realista, né? Não segue aquela linha dos desenhos que nós conhecemos mais aí do Jim Lee, né? Que fez muito sucesso com os X-Men. Ela segue um pouco aqueles desenhos underground lá, um pouco Robert Crumb, assim, mas é muito bonito. E aqui na história começa então o Guardião, né? O Guardião da Marvel, que está contando aí a criação lá. Então, nessa primeira edição aqui, o Guardião está contando desde o início, lá os primeiros mutantes, lá na década de 60, começando, claro, já
como nós conhecemos lá pelo nascimento do Xavier e do Magneto, né? Lá na época da Segunda Guerra, né? Quando o Magneto, lá o Eric, fugiu do campo de concentração, lá, descobrindo seus poderes. E depois, claro, o Xavier, descobrindo seus poderes, montando a escola. E aqui nós temos, então, a primeira fase, né? A formação, primeira turma dos X-Men, com aquela formação clássica lá ainda da Miss Marvel, do Ciclope, do Fera, né? Nós temos, como tem nessa coleção clássica aqui, essa primeira turma, né? O Anjo, aqui o Ciclope, o Fera antes de se transformar, né? O Homem de Gelo. Então essa primeira criação, com uma proposta lá dos anos 60, mas já contendo toda a essência, tudo que a gente curtiu aí, que fez os X-Men se tornarem, né? O que são. Então aqui tem uma sequência muito legal do Xavier e do Magneto conversando quando jovens, né, jogando xadrez e confrontando suas ideologias, né. O Xavier quer unir, ele acha que pode existir uma convivência amigável, né, entre os homens e os mutantes. E o Eric sabe, né, o Eric diz que quando for legal e politicamente permitido, eles vão levar à extinção, vão nos levar à extinção, de uma forma ou de outra. Então eles jogando aqui, já mostrando, né, aquela diferença ali, né, entre o Xavier, que quer conviver, né, quer a paz entre humanos e mutantes, e o Magneto, que não acredita que os homens vão aceitar conviver com o homem superior, como ele chama, né, que são os mutantes. E aqui já tem a primeira aparição da Fênix no espaço, antes da saga da Fênix, né, antes dela chegar até Jean Grey. E aqui nós temos, então, as primeiras aparições, né? Nós temos aqui, ó, um desenho muito legal do Ciclope indo buscar o Homem de Gelo, com os uniformes clássicos, né? Então aqui também tem os primeiros confrontos dos X-Men com o Magneto já transformado, né? Com a equipe dele lá da Irmandade de Mutantes. Aí nós temos os primeiros confrontos com as Sentinelas, né? Com os robôs clássicos dos X-Men. Aqui tem uma capa muito bonita. No início do capítulo 2 aqui, com um desenho bem legal do Magneto. Essa edição é muito bonita, né? Esse tamanho, ele destaca muito, assim, os desenhos, né? As páginas, fica bem bacana. E aí também tem o primeiro confronto ali do Charles com o Juggernaut, né? O irmão dele, quando ele ataca a mansão. Essa é a primeira parte aí Aqui eu separei também, no final, os extras. Nós temos aqui o que o Ed Piskor chama de Projeto dos Sonhos. Então tem uma foto aqui do Ed Piskor, criança, jogando o jogo dos X-Men do Nintendinho. Aqui os bonecos que ele tinha e os desenhos. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é um desenho, um caderninho que ele tinha quando criança, mostrando ali os desenhos que ele já fazia desde pequeno. E aí acabou então se transformando aí num artista. Aqui a primeira página, né, essa que eu mostrei, é a capa da primeira edição. Os super-heróis mais estranhos de todos, os X-Men, né, primeira edição. Aqui é a primeira turma já enfrentando aqui o Magneto, né. E aqui aqui temos a primeira história recolorida pelo Ed Piskor. Essa aqui é a primeira história dos X-Men. Deixa eu ver se tem a data aqui. Setembro de 1963, X-Men 1, né, primeira edição. E aqui então, a primeira história, que no caso só é reeditada e recolorida pelo Ed Piskor, como se fosse aí uma coloração aí um pouco mais granulada, aí, simular um pouco na época. E aí termina essa primeira edição, então, aqui tem uma outra foto do autor, né, do Ed Piskor. No volume 2, nós já temos aqui essa segunda gênese, onde nós já entramos aí nessa equipe mais conhecida aqui dos anos 80, 90, né, aqui é a saga da Fênix. E aqui já começa a ficar bem confuso, né, aqui a guarda é bem bonita também, com as capas aqui dos quadrinhos. No primeiro volume você tem a formação clássica ainda um pouco mais tranquila de você tentar organizar, vamos dizer. Aqui nós já temos essa equipe clássica aí com o Wolverine, como nós já conhecemos aí, que foi a fase aí de grande sucesso do X-Men, né? O Noturno, Colossus, a Mística, aqui o Clube do Inferno, né? A Vampira, a Kitty, né?
Kitty Pryde ali atravessando a parede. Então essa, pelo menos foi a que, assim, acho que aqui no Brasil também foi a grande sucesso aí, essa fase. É aqui muito bonita aqui os desenhos, a Blast from the Past. Que já a segunda Gênesis é a segunda equipe, então, né? Com essa formação bonitona aqui. Tempestade, Destrutor, Homem de Gelo já reformulado, né? Não parece mais aquele boneco de neve que era lá no início. E aí, claro, personagens de grande sucesso, né? O Fera, na nova transformação dele, o Wolverine, que é o mutante aí, talvez mais famoso. E aqui nós já temos, então, a formação aí do Clube do Inferno e a Saga da Fênix, que já é... Aqui já começa a ficar bem confuso, né? A Fênix ali é Jean Grey, ela é possuída aí pela entidade da Fênix, né? Que estava procurando alguém para assumir aí um corpo. Teve nos filmes, eu não cheguei a assistir esse filme novo, que saiu aí da Saga da Fênix, que parece que não é bacana, né? Eu nem assisti. Mas é uma fase confusa, porque depois eles conseguem salvar a Jean, claro, né? Renovar, restaurar. Só que aí tem um clone da Jean, depois o universo é meio rebutado, quem acompanhou aí, mais ou menos, né? Tem a Panini está reeditando a Saga da Fênix, a saga completa, né? Quadrinhos. Então eu já vou falar aqui, aproveitar já. Então a Panini também, para quem está lendo X-Men, nós temos várias coisas legais aqui. Tem a coleção clássica Marvel que está saindo com as primeiras, né? Isso aqui é lá, as primeiras histórias dos anos 60 mesmo. Que a Panini está lançando essa coleção de todos. Aí vários personagens da Marvel, né? E os X-Men também estão saindo. Nós temos a saga aí, as Marvel Vintage, que são grandes histórias dos anos 80 e 90 também, aí até comecinho dos anos 2000. São encadernados, por exemplo, Wolverine e Destrutor, aqui uma história, né? Uma gráfica nova, fez muito sucesso no final dos anos 80. A Panini está trazendo bastante coisa em edições encadernadas, bem legais também. Grandes histórias aí, como a própria Saga da Fênix, né? Esta Wolverine e Destrutor, tem do Gambit, tem várias Marvel Vintage aí com histórias legais. Tem as sagas completas também agora, as grandes sagas dos X-Men. São encadernados papel cartão também, encadernados grandes aí de umas 500 páginas com as sagas completas, né? Então tem agora, acho que da Falange, Canção do Carrasco. São sagas completas lá dos anos 80, 90 também. E é claro, nós temos as mensais aí do Hickman aí, nessa nova fase dos X-Men, do Jonathan Hickman. Essas primeiras edições aqui, que foram escritas pelo Jonathan Hickman, são sensacionais, que é uma reformulação dos X-Men aí, que fez muito sucesso, e eu espero que a Marvel use isso nos próximos filmes aí, quando os X-Men voltarem para o universo Marvel. Se eles usarem um pouco disso aqui, vai ficar muito legal também. Então tem muita coisa bacana aí para ler as histórias completas dos X-Men, né? Porque aqui o que o Ed Piskor faz é pontuar, né? Apesar de ele fazer uma história completa, existe, claro, a linha narrativa, para quem quiser acompanhar. Conta bem bonita aqui o Xavier. Mas ele acaba pontuando, né? Então, assim, a Saga da Fênix, ela não é contada aqui, completa, né? Os principais eventos são pontuados, né? Aqui o Clube do Inferno, depois a Falange, a Saga da Fênix. Então, se você não leu as histórias completas, são esses pontos aí dos eventos acabam não contando todas, né? Você vai acompanhar, claro, você pode ler isso aqui, porque a ideia justamente era fazer uma linha completa, né? Mas ele não vai explicar todas as sagas de forma completa. E aí, então, tem a morte da Jean Grey, cenas icônicas aí, né? Aqui, depois ela volta, e aí toda a volta dela, onde nasce o filho deles lá, é bem confuso também. Essa era a dificuldade, né? De você remontar aqui os desenhos do Ed Pisco, são muito legais, muito bonitos, as páginas. Então, justamente a dificuldade era você criar uma linha do tempo aí, uma cronologia, justamente porque a história acaba com a Tempestade perdendo seus poderes, lá quando ela está com o Forge. Essa acaba a segunda edição, e aí também tem uma outra história,
Aqui a capa bem bonita ali do Giant Size X-Men, com essa equipe nova, né, a segunda Gênese. E aí também tem uma história clássica aqui completa, daí no caso, né, Os Fabulosos X-Men, segunda Gênese. Bem legal essa história aqui. O desenho aqui do Wolverine, do Wolf. Bom, e aqui a história ali completa também da segunda Gênese. E aí, finalmente, o volume 3, X-Men Grand Design, volume 3, com esta capa icônica aqui desta cena do Wolverine sacrificado lá no X, né, pelos carrascos. Também uma guarda bem bonita. Todas as edições aí são bem bonitas, né? E aí, claro, aqui nós já temos aí a parte que eu acompanhei um pouco mais. Aqui já tem aí uma última agradecimento aí do Ed Piskor, né, que ele terminou em 2019, ele terminou lá nos Estados Unidos esse projeto. E aqui, já no episódio 1, então aqui já é o clássico, né, aqui as sagas que a gente acompanhou um pouco mais, inclusive na animação lá dos anos 90, né, aqui a gente acompanhou um pouquinho melhor. Aqui começa já o Vigia contando sobre o nascimento do filho lá do Ciclope da Jean, né, que é o conhecido aí como Cable. E aqui é bem confuso, aqui ele adaptou, aqui no caso o Ed Piskor também, nessa última parte, ele teve algumas liberdades para quem leu os gibis mesmo, as sagas canônicas. Tem muita coisa que não fechava, assim, a história, né? Então ele acabou tendo algumas liberdades aí, que ele acabou mudando um pouco. Mas tem, por exemplo, ali aqui o Wolverine, naquela sequência lá, o Dentes de Sabre, onde eles estão exterminando os Morlocks, né, naquela saga lá para atrair os X-Men. Aqui, ó, tudo lá pelo Doutor Sinistro, que está querendo pegar ali, clonar o DNA do Cable, né, do filho do Jean da Ciclope. Isso aqui é a parte que tem mais violência, que eu achei. Mais sangue, assim, que é a vampira. Que eu espero que tenha ainda uma minissérie, alguma coisa em animação, ou filme que conte melhor. Espero que quando os X-Men voltarem ao MCU, que a vampira tenha aí o desenvolvimento que merece, porque nesses primeiros filmes, as atrizes que faziam eram boas, mas ela acabou não sendo desenvolvida, né? Então aqui os carrascos. E aqui são histórias um pouco mais contemporâneas, né? E até chegar ao que nós conhecemos ali, o Dias de um Futuro Passado, né? Dias de um Futuro Esquecido, aqui o episódio 2. E aqui já o Jubileu, né? Aquela formação clássica ali dos anos 90, o Gambit, o Jubileu, o Arcanjo. E aqui é um Ciclope aí, arrasando alguém aí, sem dar muitos spoilers. Então ficou bem violento. Essa é a fase que eu mais gosto dos X-Men. Foi a fase da animação ali dos quadrinhos que mais fez sucesso, né? Do início dos anos 90. Com estes uniformes aí legais. E aí aquela saga, aqui ó, a icônica cena do Wolverine, né? Sendo crucificado aí. Um X. Inclusive o filme final do Logan lá com o Hugh Jackman lá ficou muito legal. E aqui então, Jubileu dos anos 90. E aí o Days of Future Past, né? Ficou Dias de um Futuro Esquecido, né? E aqui tem um negócio legal, que é o ponto dos X-Men para mim. Que aí tem toda a questão do governo, né? Que o senador, onde eles estão implementando aquela lei do cadastro, do registro mutante, né? Onde o governo quer que os mutantes sejam registrados. Mas na verdade toda a questão é controlar, né? E exterminar os mutantes. E aí, claro, fica aquele embate entre o Xavier e o Magneto, né? Tentando defender. E tem essa saga aí do futuro, né? Onde alguns X-Men, depois um futuro onde os mutantes já estão sendo exterminados, né? Pelos sentinelas lá e pelo governo. Então eles tentam voltar, viajar ao passado e alterar alguns eventos, né? Alterar esse marco aí do registro dos mutantes para que isso não aconteça. E isso não seja implementado, né? Que os mutantes não sejam exterminados. Né? Então tem algumas cenas bem legais aí com o juiz,
Wolverine. Aí tem muitas sagas que são pontuadas aqui, né? Tem lá a ilha de Genosha, lá onde eles perdem os poderes, tem Krakoa, tem todas assim, essas sagas, né? São pontuadas, como eu disse, sem muitos aprofundamentos, né? Então ele é legal para quem já leu. E aqui também tem uma última história, que é uma história... Tem capas muito bonitas aqui. Tanto do Ed Piskor quanto dos artistas aí clássicos da Marvel, né? E aqui tem uma história do Wolverine com o Capitão América lá na Segunda Guerra. Primeira vez onde ele encontrou o Capitão América lá nos anos 40. Bem interessante também, só para completar aqui. Então, agradecimento aí aqui do Ed Piskor. Então, ele vai mais ou menos... Esse aqui, para fechar, eu achei um desenho sensacional. O Stan Lee aí com a equipe clássica. Achei que ficou muito legal. Gostaria de ter um quadro aí desta imagem, apesar de que essa edição acaba sendo aí bem legal para guardar. E ela acaba sendo assim... Eu acho que essa coleção aqui acaba sendo mais legal para quem é mais fã já dos X-Men, quem conhece um pouco das sagas. Claro que todo mundo vai poder ler, é legal de começar, mas, por exemplo, quem vai ler e começar a conhecer e ler os X-Men, eu acho que a saga aí do Jonathan Hickman, que está saindo nas bancas, é bem legal. E esses encadernados aí com histórias clássicas, aí, sagas clássicas dos X-Men, da Marvel Vintage, as maiores sagas dos X-Men. O problema da Panini, claro, é o preço, né? Não tem muito o que fazer aí. Cada encadernado hoje da Panini não está saindo por menos de 70 e 80 reais. E aí a viabilidade é justamente essa coleção clássica Marvel, que sai aí por preço de 30 reais, 30 e poucos reais, para acompanhar nas bancas, que é um formato bem legal. E as edições mensais, né, que também tem um preço aí mais acessível daí, para quem quiser começar, né, porque eu pego sempre uma promoção e eu tentei pegar uma promoção. Eu acho que esse Grand Design, lá fora, nos Estados Unidos, ele tem um encadernado com as 3 edições, um super formatão lá, com os 3 números. Não sei se a Panini vai lançar aqui, então, se alguém quiser aí, tiver interesse, de repente, estão as edições aí à venda. Uma média, acho que de 100 reais cada. Eu também peguei em promoção, isso começou no ano passado, né? Eu não comprei elas, fui comprando conforme o lançamento. E às vezes uma promoção ou outra aí, né? Então, quem quiser esperar, de repente... Pro ano que vem, aí pode ser que a Panini resolva lançar esse encadernado aí com as 3 edições. A questão é o preço, né? Nós estamos em um momento complicado para os quadrinhos e livros. E pro ano que vem a tendência, infelizmente, não parece que é melhorar muito, vamos ver, né? A questão aí de papel e dólar, então subiu bastante. Os quadrinhos, né, subiram o preço aí de uma forma geral, não só a Panini. As outras editoras também, né? Mas está aqui, X-Men Grand Design. Para os fãs dos X-Men aí, eu acho que é bem legal. Eu gostei de ter. Não tenho todos os outros encadernados, justamente por uma questão aí financeira, né? Conforme forem aparecendo algumas promoções, eu pretendo pegar essas sagas clássicas aí que a Panini está lançando, principalmente nesse formato aí de papel cartão, que acaba sendo bem legal também. Então, muito obrigada para você que acompanhou aí esse vídeo meio longo até aqui. E deixe aí seu comentário, se você já leu alguma dessas edições, se você curte aí os X-Men, se você pretende pegar aí alguma desses lançamentos vintage aí da Panini. Obrigada, beijo no coração de todos, até o próximo vídeo. Tchau.